Glória a Deus. Só dá uma da igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus, para louvar, bendizer ao seu santo nome, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado na destra da sua justiça. E se estamos com vida é porque o Senhor tem nos sustentado e nos concebido os livramentos, no qual nós estamos aqui de pé, para glorificar e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Mesmo com as nossas lutas e dificuldades, assim como as irmãs cantaram um dia desse aí atrás, estamos de pé. Amém? Louvado seja Deus por todas as coisas. E eu gostaria que os amados irmãos abrissem aí as vossas Bíblias no livro aqui de Gênesis. Eu separei, Gênesis aqui que eu estava aí estudando. E eu separei essa passagem de Abraão em 3 partes, para que eu pudesse estar, assim, meditando junto com os amados irmãos. E hoje, eu creio que em nome de Jesus, eu concluo essa minha participação aqui, em Gênesis, na qual separei, para estar lendo e compartilhando com os amados irmãos. É bem certo de que, assim como o pastor fala, nós temos uma avenida a seguir, mas sempre nas avenidas tem aqueles cruzamentos, Mas nós estamos seguindo, eu estou seguindo uma linha aqui da história de Abraão, na qual ele tem o seu chamado, ele, naquele momento, ele imputa a sua fé, acreditando na voz a qual lhe chamara. Daí em diante, ele também começa a ter a convicção do seu chamado, porque diante da sua caminhada, várias circunstâncias acontecem, mas ele permanece crendo na sua chamada, ele continua na sua trajetória. E essa é uma lição maravilhosa que Abraão deixou para conosco, que nós temos que ter a fé e a convicção no nosso chamado. E com tudo isso, aí nós vamos chegar aqui no capítulo 18, nós vamos ver a conclusão de toda a aliança que Deus estava prometendo a Abraão, estava a cada dia injetando força, vigor em Abraão, e quando nós chegamos aqui no capítulo 18, aí nós vamos ver isso se concretizar. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? Aleluia. 18 e o versículo 9. Nós vamos ler até o 12, que diz assim: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, ela está na tenda. E um dele perguntou, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Era Abraão e Sara já velho, avançado em idade. A Sara já havia cessado o costume das mulheres. 12. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também meu Senhor já velho? Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus, aqui, Senhor Jesus Cristo, eu me encontro em Tua presença. Usa-me por bondade e misericórdia. Tu bem sabes que nada sei. Tu bem sabes das minhas dificuldades, Senhor. Mas eu estou aqui crendo na Tua bondade, na Tua misericórdia, porque é a Tua igreja que precisa ouvir a Tua voz, é a Tua igreja que precisa de ouvir a Tua direção. Então fala com Teu povo nessa noite, manifesta a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, renova alianças nessa noite, para o louvor e a glória do Teu santo nome, confirma a Tua aliança com o Teu povo nessa noite, meu Pai, para que nós continuamos na marcha, para que nós continuamos na caminhada, para que nós continuamos na peleja, Senhor Jesus Cristo, para que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Aleluia. Assim, como eu já falei, eu vim assim, separei esse livro, de Gênesis para estar estudando.
E nós podemos ver que o Senhor, a cada capítulo, ele vinha e confirmava a sua aliança e confirmava o seu chamado a Abraão. O Senhor, a cada capítulo, ele vinha e testificava com Abraão de que ele estava com Abraão naquela caminhada. Ele estava com Abraão naquele propósito. Ele estava com Abraão junto naquela peleja. E aí nós podemos ver que agora chega aqui no 17, a partir do versículo 4, o Senhor ele vai dizer: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, e será pai de uma multidão de nação. Não te chamarás mais teu nome Abraão, mas Abraão, porque pai de muitas nações te constituí. Aqui nós podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo, a cada capítulo, a cada jornada, Ele sempre está testificando com Abraão esta aliança. E eu começo a pensar, daqui por diante, de que o pensamento de Abraão, já nessa idade, porque aqui no capítulo 17, Abraão já estava com 99 anos, quando Deus, ele chega para Abraão e começa a testificar esta aliança, e começa afirmar, confirmar esse propósito na vida de Abraão. E eu fico a pensar qual seria o pensamento de Abraão naquela idade, recebendo esta promessa. Eu fico a pensar, será que ele estava pensando, o Senhor já não vê que já estou me aproximando da minha idade? O Senhor já não percebe que já se aproxima um pouco mais do meu tempo, mas Ele continua me afirmando, me dando esta certeza dessas promessas em minha vida. E nós vamos continuar a decorrer desse versículo, que ele vai dizer: eu te farei frutificar grandissimamente, te farei nações e reis sairão de ti. Percebe que Deus está sempre trazendo à memória de Abraão de que ele não está falando da sua serva egípcia, assim como foi dada a ele para gerar um filho. Percebe que aqui Deus está falando que é algo íntimo dele, a partir dele, da esposa dele. Mas nós vamos ver no decorrer desse estudo, desta palavra, de que Abraão e Sara, talvez eles estejam ligados aqui no seu tempo, nas suas possibilidades, porque nós, em muitos momentos da nossa vida, nós chegamos a acreditar mais nas possibilidades a qual está aos nossos olhos. Nós chegamos mais a acreditar nas possibilidades que está ao nosso alcance, na nossa condição, no nosso bem-estar. Mas Deus, Ele não está ligado nem firmado em tempos, nem em condição humana. Ele está firmado na sua palavra. Se Ele disse que vai acontecer, irá acontecer. Se Ele disse que tu vai ter vitória, tu vai ter vitória. Se Ele disse que vai te dar uma cura, Ele vai te dar uma cura, mesmo que os médicos estão dizendo que não. Mesmo que a circunstância está te dizendo que não, porque a circunstância de Abraão, a circunstância de Sara que era essa. Ele estava caminhando, ele estava prosseguindo, ele estava crendo no seu chamado. Mas nós temos que entender que no decorrer da nossa trajetória, nós somos ser humano limitado. E que diante das limitações que o nosso corpo, que a nossa condição financeira, que o nosso intelectual pode ir, a gente até que vai. Mas as promessas de Deus, elas não estão fadadas, ela não está aliançada a esses projetos. Ela não está condicionada a essa situação. E nós vamos entender de que Deus, Ele sempre, nesse capítulo 17, o que mais me chamou a atenção, é Deus falando claramente com Moisés, dando letras, dando nome e sobrenome às bênçãos a qual estaria sendo ou se cumprindo na vida dele. O 7, ele continua a dizer: firmarei minha aliança contigo e com tua semente, depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser teu Deus e o Deus da tua
semente. E eu quero te dizer nessa noite que muitas das bênçãos que nós alcancemos hoje é por causa desta aliança que Deus fez com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão não somente naquele tempo, não somente naquela época, não somente naquele estado, mas ele falou: olha, Abraão, a minha aliança contigo é por gerações e por mais gerações, e essa aliança comigo e contigo é perpétua. E qual é uma aliança perpétua? Uma aliança para sempre. Então, muitas das bênçãos a qual eu e você hoje estamos adquirindo, está à nossa porta, é porque Deus, Ele fez uma aliança com Abraão. Deus, Ele fez uma promessa, e esta promessa Ele está cumprindo até os dias de hoje. Cabe a mim e a você tomar posse desta bênção. Cabe a mim e a você tomar posse dessa aliança. E de que forma eu posso tomar posse dessa bênção? E de que forma eu posso tomar posse dessa aliança, meu irmão Tivenil? Continuando na sua caminhada, acreditando no seu chamado, acreditando num projeto que Deus confiou de que você levasse adiante. Porque Abraão, ele recebe uma instrução. E qual era a instrução de Abraão? Sair do meio da sua parentela, deixar as casas de seus pais. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar o lugar. Fica em que direção, Senhor? Segue as minhas ordenanças, que eu te mostrarei o lugar. Eu te mostrarei a terra prometida. Eu te mostrarei aonde é que você irá descansar. E Abraão, ele vai confiando, ele vai acreditando, ele vai caminhando nessa trajetória e sempre acreditando de que Deus Todo-Poderoso estava o guiando. E Abraão passa por situações adversas, como nós já vimos. Abraão passa por situações de fome. Abraão passa por situação que ele teme pela sua vida. Abraão começa a ver o milagre, os livramentos e a graça e a bondade de Deus sempre acontecendo sobre a sua vida. Porque Abraão, ele vem, a cada capítulo que passa, nós vimos que Abraão vai enriquecendo cada vez mais. As bênçãos do Senhor sobre a vida de Abraão era tamanha de que Abraão, cada vez mais, ele galgava mais bem, ele galgava mais terra, ele galgava mais pessoas trabalhando ao seu favor, a chegar ao ponto de haver uma separação dele para com Ló. Mas ele nunca perdia o foco de estar seguindo as ordenanças de Deus, de continuar na sua trajetória. Porque o que nós temos que tomar cuidado nos nossos dias de hoje nós estamos muitas das vezes recebendo as nossas bênçãos, sendo muitas das vezes abençoado, enxutado por Deus, direcionado por Deus, tendo a nossa vida direcionada pelo Espírito Santo, tendo a nossa vida manifestada a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós relaxamos. E nós achamos que está tudo bom, já está ótimo, está na hora de eu descansar. Mas não é a hora de descansar, é a hora de prosseguir, porque há uma palavra a ser pregada, há uma semente a ser plantada, há almas a ser ganhadas para o Evangelho. Há uma palavra que precisa ser espalhada. Há pessoas que precisam ser alcançadas. E como a palavra de Deus vai alcançar essas pessoas? Através da minha vida e através da tua vida. Se Deus está te dando condições, se Deus está manifestando a sua bondade sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, não é para o seu bem-estar em si, é para que você tenha um conforto para pregar a palavra, é para você continuar fazendo o ID do Senhor, porque Moisés aqui estava sendo abençoado, porque Abraão aqui estava sendo abençoado, porque Abraão aqui estava sendo direcionado por Deus, mas ele continuou na sua caminhada. Ele continuou no seu percurso, ele continuou acreditando de que Deus estava com ele, e em todo o tempo, Deus se manifestava para ele. E nós percebemos a necessidade que há de Deus estar o tempo todo falando conosco. E nós precisamos estar o tempo todo com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor.
Porque em todo tempo Ele está falando. E por que em todo tempo Ele está falando? Ele está falando em todo tempo para te dar ânimo, para te dar força, para dizer para você: olha, eu estou contigo nessa peleja, eu estou contigo nessa situação, eu estou contigo em meio a este deserto, eu estou contigo em meio a essa aflição, eu estou contigo até naqueles momentos que você está com medo, achando de que vai morrer, achando de que não vai dar certo, achando de que o teu casamento vai descer ladeira abaixo, achando de que a falta de emprego vai te faltar o alimento. Não vai, porque o Senhor usará da sua bondade, da sua misericórdia para te abençoar. O Senhor usará pessoas para manifestar a graça dele sobre a tua vida. Não é a pessoa em si que tem a bondade, é a bondade de Deus sobre aquela pessoa, para poder chegar até você. Eu estava comentando com o patrão, um rapaz que eu estava fazendo um serviço, eu falei: interessante que eu estou fazendo um serviço para ele já tem mais de 10 anos. E a pessoa a qual eu cheguei para ele, eu só fiz um serviço. Aí eu falei para ele: o senhor entende por quê e como Deus trabalha na vida do ser humano? Deus usa uma pessoa para te levar até um ponto, para dali em diante Ele continuar te abençoando. Essa pessoa, eu só fiz um serviço para ele. E dele, aí eu conheci uma outra pessoa que abriu várias outras portas para mim. Mas para essa pessoa mesmo em si, a qual foi me levada para aquela área ali, eu só fiz um serviço para ele. 2 dias de serviço. Então Deus, Ele usa tudo que está ao nosso redor para nos abençoar. Para dizer: olha, eu estou contigo nessa peleja, eu estou contigo nesta caminhada. Crê somente em mim, crê somente no teu chamado, crê somente na caminhada a qual eu te ofertei para você caminhar. E nós vamos ver que Abraão, ele continua na sua caminhada. E o 8, ele continua dizendo: eu te darei a tua semente depois de ti, em possessão perpétua a terra de tua peregrinação, toda a terra de Canaã, e serei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, e tua semente depois de ti, na sua geração. Qual é o segredo de nós tomarmos posse dessa aliança? Qual é o segredo de nós sermos abençoados, de nós sermos direcionados pelo Espírito Santo? Guardar a aliança, guardar o mandamento, guardar a nossa fé em Cristo Jesus, guardar a nossa esperança em Deus, esperar sempre nele a solução naquilo que você não está conseguindo a solução. Porque diante dos problemas da vida nós nos desesperamos. Porque diante dos problemas da vida nós desacreditamos. Porque diante de qualquer circunstância que vem ao nosso encontro, que vai de embate às nossas vidas, nós nos sentimos tão fragilizados e esquecemos de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que é Ele que toma as nossas causas, que é Ele que nos sustenta na destra da sua justiça, que é Ele que nos ampara nos momentos na qual nós não conseguimos mais andar. Porque nós estamos muitas das vezes, queremos ver o movimento, queremos ver o mover, queremos ver a casa cheia, queremos ver tanta situação, na qual Deus está nos chamando apenas para um particular, para passear um pouquinho com Ele no deserto. Porque no deserto você tem mais intimidade com Ele, porque no deserto Ele vai te mostrar as coisas ocultas e escondidas. Porque lá na frente, Ele vai te fazer de uma grande nação. Porque de você, quando Ele diz para Abraão: olha Abraão, de ti sairão grandes nações, de ti sairão os reis, de ti sairão outras nações. Deus está nos dizendo dessa noite: é do meio da nossa casa, é do meio da nossa parentela que sairão pessoas cheias da sua graça, cheias do seu poder, se você tomar posse dessa palavra, se você acreditar, se você continuar na sua peleja, se você continuar honrando o santo nome dEle, se você continuar acreditando de que Ele que te chamou, porque se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então nós precisamos entender
de que quando Abraão ele resolve seguir essa sua trajetória, não era porque Abraão já sabia as bênçãos ao qual estaria sobre a sua vida. Ele sabia quem estava lhe chamando. Ele sabia quem estava lhe direcionando. Se iria se cumprir ou não, aí agora é com ele. Porque nós vamos entender de que Sara, ela tenta no decorrer dessa história aqui, ajudar Deus. Porque ela pensa, poxa, eu não posso ter filho. Deus está dizendo que meu velho vai ter herdeiro, vai ter pessoas saindo dele. Então, já que eu não posso ter filho, vou pegar uma das minhas servas e vou dar para ele, para que ele tenha filhos. E quantas das vezes nós não queremos dar um jeitinho? E quantas das vezes nós não queremos, ou achamos de que não tem condição, Senhor, de eu fazer, então eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou abrir uma possibilidade para o Senhor trabalhar. Eu vou dar uma direção aqui para o Senhor trabalhar. Mas não é bem assim, meu querido. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Custe o que custar, passe o tempo que passar, esteja na idade que estiver, cesse o tempo ou não cesse o tempo, Ele irá fazer. Tenha certeza disso. E nós vamos entender de que todo esse capítulo 17, Deus vai só confirmando a ele, vai só direcionando a ele estas bênçãos, vai só manifestando a sua graça, conversando com ele, batendo este papo com Abraão. E chega aqui por volta do versículo 15, disse também Deus a Abraão. Aí quando ele já muda o nome de Abraão. Porque todo aquele para receber uma bênção especial da parte do Senhor, ele sofre uma transformação. Não tem como você ter intimidade com Deus, não tem como você falar com Deus o tempo todo e você manter as mesmas características. Não tem como você ter intimidade com Deus, não tem como você ter um contato com Deus como Abraão vinha tendo e manter os mesmos costumes, e manter as mesmas rodas de amigos, e manter as mesmas conversas, e manter os mesmos hábitos, e manter as mesmas vestimentas, e manter os mesmos linguajar. Não tem como. Como quando Deus chama Abraão, ele fala, agora vou mudar o seu nome. Quando chama Sara, fala, agora vou mudar o seu nome. Ele está falando, agora você vai ter uma transformação de vida por completo, para que agora as minhas bênçãos especiais vai cair sobre a sua vida. Porque até aqui Abraão estava sendo abençoado financeiramente. Porque até aqui Abraão estava sendo abençoado fisicamente. Porque a sua saúde estava bem, muito obrigado. Porque até aqui o seu casamento também estava bem. Mas havia algo que estava faltando na vida de Abraão. Era um filho com a sua esposa. Era filhos com a esposa. E o nosso Senhor Deus vai agora imputar esta palavra de justiça, esta vitória na vida de Abraão. E quando ele vai decorrendo esta fala com Abraão, o versículo 16 diz, portanto, eu o abençoarei e te darei um filho, e dela eu o abençoarei, a ela será mãe das nações, reis e povos sairão delas. Só voltar aqui, 16, porque eu a abençoarei. E Cristo, aqui Deus já falando sobre Sara, Deus falando sobre a vida de Sara. Porque eu abençoarei e te darei um filho, e dela eu o abençoarei. E ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então prostrou Abraão com o rosto em terra e riu, e disse em seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Sara dará à luz na idade de
90 anos? Percebe que Abraão, mesmo vivendo esta graça, mesmo conhecendo quem era Deus, que já tinha lhe dado vários livramentos, que já tinha o sustentado na destra da sua justiça e diante de todo o deserto, ele ainda estava atrelado às suas possibilidades, à sua condição física. Mas Deus aqui está falando sobre a sua palavra. Deus aqui está falando sobre a sua promessa. Porque quando Ele fala sobre a sua palavra, a própria palavra dele vai dizer que Ele é fiel para fazê-la cumprir. Ele é fiel para fazer ela adiante. Custe o tempo que custar. Passe o tempo que passar. Ele é fiel para fazer ela se cumprir. E ele não entende, ele ri. E disse a Abraão, a Deus, tomara que viva Ismael diante do seu rosto. Disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará filho, e a quem chamará Isaque, e com ele firmarei minha aliança, como aliança perpétua, para a sua semente depois dele. Percebe que Deus continua falando com ele sobre a aliança perpétua, sobre a aliança para sempre. Basta nós continuarmos acreditando no poder da sua palavra. Basta nós continuarmos acreditando que diante de qualquer circunstância, o que ele falou irá se cumprir. E quando Abraão, a partir aqui do versículo 18, ele vê dois varões se aproximando. Ele vê dois homens se achegando. Ele percebe que aqueles dois homens que se aproximam não eram moradores da região. Ele percebe que aqueles dois homens que se aproximam não eram apenas dois andarilhos. Ele percebe que aqueles dois homens que se aproximam não eram pastores de ovelhas. Ele percebe que aqueles dois homens que estavam se aproximando eram homens de Deus, homens santos de Deus. E ele rapidamente começa a puxar um diálogo com aqueles homens. Aguarde um pouquinho, vou mandar fazer uns pães, vou tirar leite, vou preparar manteiga. Percebe que ele não perde um pouquinho de tempo. Ele atrai a atenção daqueles homens. Por quê? Porque ele entende que ali estava a resposta das suas petições. Porque quem tem intimidade com Deus não perde o momento de que quando ele está no ambiente. Quem tem intimidade com Deus sabe quando ele está no lugar. Não se deixa ser levado por palavras bonitas, por palavras de autoajudas, por palavra de conforto, por palavra que apenas vai dar um afago em nossos corações, mas após sair, tudo volta ao seu devido lugar. Aqui quando esses dois homens se apresentam, Abraão percebe de que ele está diante de dois homens de Deus, na qual ele chama Sara rapidamente para preparar pães. Ele corre e vai tirar o leite, vai preparar a manteiga, vai trazer o jantar para esses homens. E esses homens começam um diálogo com Abraão ali debaixo daquela árvore. Esses homens agora começam a puxar um diálogo com Abraão. Abraão, ele fala no verso 6, 18, diz assim: Abraão se apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazer bolos. E correu Abraão ao gado, tomou uma vitela de tera e boa e deu ao servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele. E ele ficou em pé junto a ele, debaixo da árvore, e comeram. E agora esses homens começam um diálogo com Abraão. E eles dizem: onde está Sara, tua mulher? Respondeu ele: está na tenda. E um deles perguntou: certamente tornarei a ti por este tempo da vida,
e eis que Sara, tua mulher, terá filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, aleluia, e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Era Abraão e Sara já velho e avançado em idade. A Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: teria ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E uma das coisas que me chamou a atenção nesse versículo é Sara dizendo: teria eu prazer? Teria eu a alegria? Teria eu vontade de fazer algumas coisas diante das circunstâncias da vida? Diante da labuta, da peleja, das dificuldades? Teria eu alguma alegria para continuar com esse sonho, com esse projeto? Sara está se perguntando: teria eu ainda alegria para lutar por esse sonho? Mas eu quero te dizer nessa noite que quem faz realizar o teu sonho não é a tua alegria, é quem está contigo, é quem te chamou para esta peleja. Se você está alegre ou não, se você está na luta, na labuta, na peleja, é Ele quem vai te dar condição desse sonho se realizar. É Ele que vai manifestar a sua graça na sua vida, vai te conceder cura. Porque em nem todo momento nós estamos alegres, até mesmo para lutar pelos nossos sonhos. Porque como vamos dizer para alguém que perdeu um ente querido para se alegrar, para lutar pelos seus objetivos? Como vamos dizer para alguém que está lutando pela uma enfermidade, para lutar pelo seu sonho, para se alegrar? Como vamos dizer? Como vamos dizer para uma pessoa que acabou de ser demitida, para ele se alegrar que o amanhã vai ser melhor? É a graça de Deus, é a confiança em Deus que vai nos trazer essa alegria, que vai nos trazer essa força, que vai nos trazer esse vigor. Porque a circunstância da vida é o tempo todo tentando nos manter para baixo, tentando nos fazer desacreditar no nosso chamado, na palavra que já foi imputada em nós, na palavra de Deus que está sobre as nossas vidas. Porque enquanto nós estivermos permeando esta terra, nós não estamos livres de nada de nos acontecer. Mas eu também quero te dizer nessa noite, de que você também não está longe, não está fora do olhar potentes de Deus. Se nós não estamos livres das coisas, das adversidades da vida, nos acontecer, eu também te digo que nós não estamos fora do projeto, das mãos, dos olhos potentes de Deus, que está o tempo todo nos contemplando. Qual será a nossa reação diante das circunstâncias? Qual será a nossa reação diante das nossas limitações? Porque Sara aqui tinha uma limitação. E ela não estava errada. E eu te digo nessa noite de que ela não estava errada, que perante as suas limitações físicas, ela não tinha realmente mais condição de ter. Diante da sua situação de saúde, diante das suas possibilidades físicas, de toda mulher, de todo homem, nenhum nem outro estava mais apto a prosseguir com esse sonho. Sara estava dizendo aqui, eu já estou desanimada, eu já estou desacreditada, eu já nem estava mais crendo de que isso seria possível. Mas quando o anjo do Senhor, ele vem para imputar uma bênção na vida de Abraão e de Sara. Ele não vem para perguntar: como é que está a tua vida? Como é que está a tua situação? Como é que está a tua possibilidade para esse sonho acontecer? Como é que está a tua moral diante da sociedade para que você vença esse projeto? O anjo, ele vem para determinar, para selar uma bênção ao qual Deus já vinha o tempo todo, capítulo por capítulo, falando a Abraão, dizendo para Abraão.
imputando estas bênçãos na vida dele. Mas eles aqui estavam sempre pensando e sempre acreditando nas suas impossibilidades. E que bom que o nosso Senhor Deus, Ele não olha como nós olhamos, e não perde a credibilidade na gente, como muitas das vezes a gente perde a credibilidade no nosso irmão. Houve alguma adversidade, alguma dificuldade no irmão, a gente já não acredita mais que ele é possível fazer tal coisa. Mas aquele que nos chamou, Ele é fiel para nos sustentar e nos conduzir até o fim dessa jornada. Esteja na idade que estiver, esteja com a condição física como estiver, Ele nos dará a graça para que o nosso sonho seja realizado, porque foi Ele e é Ele que está nos prometendo todos os dias. E nós vamos ver que Sara, assim pois riu consigo, dizendo: terei eu ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade, darei à luz depois de já haver envelhecido? Haveria alguma coisa difícil? Haveria ou há alguma coisa difícil na tua vida que o teu Deus, que o teu Senhor não possa resolver? Esta é a pergunta que eu vou deixar na tua mente nessa noite, no teu coração. Há alguma coisa na tua vida, no teu casamento, na tua família, que o teu Senhor não possa resolver? Porque essa pergunta que aqueles homens fazem para Abraão. Porque nós estamos sempre acreditando naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo, naquilo que o meu conhecimento com fulano de tal que tem um poder para fazer, que conhece alguém que tem um poder para fazer, vai fazer. Mas vai chegar um limite para todas essas coisas. Vai chegar um limite que somente Ele poderá fazer. Vai chegar um limite na minha vida e na tua vida que somente Ele vai poder dar sentença. E eu preciso estar o tempo todo acreditando nessa palavra. Eu preciso estar o tempo todo acreditando de que aquele que me chamou, Ele é fiel para me sustentar até o fim da minha jornada. Seja passando no deserto, seja passando no manancial, seja na alegria, seja na dor, Ele está comigo. Seja na dificuldade, Ele está comigo. Seja no dia do churrasquinho, no finalzinho de semana, Ele está comigo. Seja da noite quando eu estou dormindo, Ele está comigo. É o tempo todo Ele está conosco, dizendo: prossiga, vá mais adiante. Eu estava vendo na revista, se não me falha a memória, acho que na segunda lição, de que toda a história bíblica, de todo o trajeto aqui da palavra de Deus, Deus está o tempo todo apenas fazendo um gesto, apontando a humanidade para Ele. Para nós reconhecer a sua soberania, para nós entendermos de que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse plano. Ele está o tempo todo conduzindo essa história, direcionando essa história e apontando sempre para Ele. Para quê? Para que nós enxergamos a Ele e lembramos de que nós não pertencemos a esse mundo. De que nós pertencemos a outro mundo, de que nós vimos dele e para ele nós retornaremos, ou nós teremos que retornar para ele, se assim confiarmos na sua palavra, se assim acreditarmos no chamado a qual ele tem para cada um de nós, se a cada um diante das suas dificuldades, diante da sua peleja, você continuar acreditando de que ele está contigo neste barco, e que ele pode até balançar, de que ele pode até parecer que vai se afundar, mas não vai, porque basta apenas uma palavra e tudo se acalmará, toda tempestade se torna em abundância, até aqueles momentos mais sombrios das nossas vidas,
se tornem momentos de paz, basta apenas uma palavra dele. Não é o nosso pular, não é o nosso falar em línguas estranhas, não é o nosso jogar capoeira que vai determinar a nossa fé, a nossa graça em Deus, não. É a sua força de vontade a cada dia de estar temendo e tremendo diante desta palavra e acreditando nela, porque ela é eficaz para todos os assuntos e aspectos das nossas vidas. Basta nós acreditarmos, basta nós firmarmos a nossa confiança nele. E decorrendo, ele continua a dizer, na verdade, vou repetir aqui o 13, disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, na verdade, dará luz depois de já haver envelhecido? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo, na vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não ri, porque temeu a ele, disse, não diga isto, porque tu riste. Seja sincero com o Senhor. Independente se erramos ou se acertamos, seja sincero, porque os olhos dele contemplam o mais íntimo do nosso coração. Não adianta dizermos boas palavras enquanto o coração está amargurado. Então livra-se da amargura, livra-se da culpa, livra-se da falta de fé, de esperança diante das circunstâncias e crê somente na palavra do Senhor Jesus. E crê somente de que se Ele falou, agora é com Ele. Eu costumo dizer, quando tem alguns problemas que eu ainda não tenho a solução, eu costumo dizer, se não tem solução, solucionado está. Eu quero dizer, por que eu vou quebrar a cabeça com uma coisa que eu não sei resolver? Por que eu vou me desesperar com uma coisa que eu não tenho solução? Acalmo o meu coração e espero a resposta vir de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos arrumar uma solução em coisas que nós não temos solução. Aí a gente fica desesperado, dando tiro para tudo que é lado, e a solução está ali na tua frente, e você não percebe. Por quê? Porque o desespero está à porta. Mas quando você, diante dos problemas, acalma o teu coração, sossega a tua alma, aí o Espírito Santo de Deus vem e te orienta o que fazer. Aí o Espírito Santo de Deus vem e diz, agora quem trabalha sou eu, porque enquanto nós estivermos desesperados, preocupados com as nossas possibilidades ou impossibilidades, ele fica aguardando nós acalmar, porque ele não trabalha no meio de situações na qual nós estamos desesperados, ele não trabalha no meio do desespero, ele não trabalha com nós naquela inquietude, ele espera nós nos acalmarmos, e assim que isso acontece, ele clareia e nos dá direção. A semana passada, o mês passado, eu preguei aqui, o pastor sábio, eu preguei aqui pela misericórdia. Estava com o Rafa ali, adoentado, uma situação bem chata, a gente sem saber direito o que estava acontecendo, exames difíceis de marcar. E eu, diante de Deus, assim, eu estava tendo assim, eu estava preocupado, mas ao mesmo tempo eu estava tendo uma paz, uma tranquilidade. Porque dentro de mim alguma coisa estava dizendo que daria tudo certo. Mas eu estava preocupado, é minha filha. Diante de uma enfermidade que os médicos às vezes ficam falando uma coisa e outra, dizendo que é isso, que é aquilo outro, você fica preocupado, e agora? Mas ao mesmo tempo vinha aquela tranquilidade, às vezes o Rose ficava preocupado com aquilo e na minha eu fico quieto. Muitas das vezes ela está falando e eu fico quieto. Porque às vezes não adianta você prosseguir numa história. Porque se você prosseguir, o que é que acontece? Você sai do foco. Você termina dando credibilidade às adversidades da vida. E aí a gente passou aquela situação, resultado, a gente não sabia nem aonde fazer um exame, que no SUS não tinha. Quando foi fazer um exame, ela teve a curiosidade de saber se o laboratório marcava em particular. Não, aqui faz. Oxe, faz o exame aqui? Faz, sim. Sério, faz. Oxe, gente que faz no cartão e até parcela. Sério. Bora, minha filha, fazer agora. Ela vai, corre e faz os exames ali mesmo. Olha Deus já direcionando as suas misericórdias.
Ó Deus já trabalhando. Quando você se acalma, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele agir nas tuas impossibilidades. Enquanto Sara estava achando, eu já sou velha, eu não consigo mais ter prazer. Os meus tempos já se cessaram para ter o filho. Ele está falando, rapaz, quem dá o prazer sou eu. Quem dá a alegria sou eu. Quem dá o vigor sou eu. Sou eu que capacito o incapacitado. Sou eu que levanto o caído. É isso que Ele está falando conosco nessa noite. Enquanto Sara estava acreditando de que Abraão não tinha mais condição de dar filho a ela, Ele está falando, quem dá sou eu. E se eu falei que você vai ter, você vai ter. Se eu falei que você é vitorioso, você é vitorioso. Se eu falei que você vai vencer essa enfermidade, essa luta, você vai vencer. E aí a gente ficou naquela expectativa do resultado do exame, porque foi só o primeiro passo. Ela antes já tinha feito um tratamento, já tinha tomado os remédios, que uma das caixas dos remédios era R$ 98 só um, para tomar só 3 dias. Falei, Jesus, tem misericórdia, porque é duro você... Por que não faz um tratamento mais longo, né, para um preço tão alto? Mas tudo bem, já tinha feito. E aí a gente ficou nessa expectativa para receber o resultado. E aí no dia de receber o resultado, eu fui lá, peguei o resultado, a gente foi e marcou para olhar. E aí o resultado chegou. A médica olha e fala que não tem nada, pai. Falo, nem a verme que falou que tinha, que estava causando esse problema no sangue dela, ela falou que não tem nada. Os exames dela deu tudo zero, não tem nada. Essa menina não tem nada. Eu naquele momento ali sentado na mesa com ela, e ela falando isso, eu comecei a acreditar mais ainda em Deus. Eu falei, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Porque é assim que Deus trabalha, meus irmãos. As adversidades vêm em nossas vidas, não é para nos abater, não é para nos enfraquecer, não, é para te encorajar, é para tu colocar mais fé nele, para tu acreditar mais nele, é acreditar mais de que nas tuas impossibilidades, mesmo quando as coisas realmente estão ruins, Ele está ali te dando condição para te dar vitória. E aí a gente ficou nessa confiança e desconfiança. Ela falou, olha, se vocês quiserem, faz um novo exame, vou passar um novo médico para vocês fazem tudo de novo. Mas diante de todos esses resultados, uma paginazinha assim de livrinho, deu assim vários exames, nada. Nenhuma dipirona passou para a Rafa tomar. E ela está aí para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante das nossas dificuldades, diante das nossas impossibilidades, vamos acreditar, vamos continuar acreditando de que Ele está conosco nesse barco, de que nós precisamos dar mais crédito a esta palavra, de que nós precisamos continuar acreditando que houve uma aliança lá atrás, de que essa aliança não foi somente naqueles dias, não foi somente naquele período, esta aliança ela é perpétua. Esta aliança é para sempre. Esse para sempre até aonde, meu irmão? Até que Cristo volte. E aí sim, fecha esse ciclo maravilhoso, aonde nós não teremos mais dores, aonde nós não teremos mais pecado, aonde nós não teremos mais medos, aonde as nossas fraquezas, nós não mais conheceremos as nossas fraquezas, porque nós estaremos lá com Ele, e nós seremos uma só carne em Cristo Jesus. Aleluia. E só para concluir, o capítulo 21, o Senhor retorna e faz uma visita, porque Ele promete e Ele volta para confirmar aquilo que Ele prometeu. Ele não promete e vai embora. Se acontecer, acontecer, se não acontecer, eu não estou lá mesmo. Não. Ele volta para testificar. E nós vamos ver aqui que no capítulo 21, o Senhor visita Sara, como tinha dito, e fez-lhe como tinha falado. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo determinado, sobre a qual Deus lhe dissera. Abraão chamou o filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque em seu 8º dia de vida, como Deus lhe havia ordenado.
Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele o ouvi. Vou botar aqui o 7. Disse mais, 6, perdão, a minha letra aqui é pequenininha, que só uma benção. É o 6. Disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir rirá comigo. Aleluia. Disse mais: quem daria a Abraão que Sara daria a mamar a filho, porque dei-lhe um filho em sua velhice. Então, toda a natureza aqui, diante de Deus, caiu por terra, tudo se rejuvenesceu, tudo voltou à sua naturalidade. Por quê? Porque quem manda é Ele. O impossível, Ele faz. Aquilo que é impossível, entrega nas mãos dEle. Porque quando Sara achou que nada disso poderia acontecer, Deus trouxe a ela toda a juventude, trouxe a ela todas as possibilidades, não apenas de ter um filho em si, mas sim de amamentar, mas sim de cuidar, com tudo aquilo que ela tinha direito. Então continue crendo no Senhor, continue acreditando no teu Deus. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então sempre, quando se cumprir as bênçãos do Senhor na tua vida, não se esqueça de dar testemunho. Não esqueça de se alegrar com as pessoas ao teu redor. Para quê, meu irmão? Para que você fortaleça aquele que está desacreditado na sua caminhada. Para quê, meu irmão? Eu me alegrar porque Deus me abençoou com isso, com aquilo. Para que o nome dele seja glorificado, para que as bênçãos dele continuem sendo glorificadas na tua vida, e através de você outras pessoas também alcançarão. Porque é assim que acontece. Deus te abençoa, e você glorifica o nome dele, e outras pessoas serão alcançadas através da sua vida. Amém? E assim eu louvo a Deus por esta palavra, a qual ele colocou em meu coração. E o meu pedido nessa noite é de que você acredite no seu chamado, acredite em quem te chamou, acredite no seu ministério. Diante de qualquer circunstância e adversidade da vida, não deixe de acreditar no seu potencial, não por você, mas pelo aquele que te chamou. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita, é Ele que te renova, é Ele que se manifesta em teu favor. E no momento certo, todas as promessas dEle irá se cumprir na sua vida, no meio da sua família. Basta você crer, e a igreja diz: amém.